Bom, vamos lá, segue o bonde. Então, como que se comportam as células cancerígenas, tá? Mais uma vez a imagem retirada do site do INCA, tá? Para vocês verem como é um site assim bem bacana da gente tá consultando. Então aqui eu tenho uma célula cancerosa, ó, tá? E o tecido alterado, tá bom? Através do tumor. Ó, invade o tecido vizinho, certo? Ó, invadiu o tecido vizinho. E aí ocorre a chamada metástase, porque elas vão se desprender. Então elas começam a se multiplicar, aí elas vão para o vizinho, e aí elas, depois que elas conseguiram corromper o vizinho, elas se separam e elas vão migrando, tá? Então tá escrito aqui para vocês, ó. Opa, na própria imagem já tem aqui para vocês. Sendo assim, as células cancerosas apresentam 4 características que se distinguem, né, das células normais, que é uma proliferação descontrolada, diferenciação, perda de função e poder de invasão e capacidade de sofrer metástase, tá? Então, por exemplo, as células cancerígenas, elas têm essas características, e isso é muito importante para nós estarmos gravando esse processo, porque quando você atende o paciente com câncer, né, ele tem uma demanda de cuidados e tudo mais, mas a gente precisa entender o que ocorre ali dentro, o que está ocasionando aquilo no meu paciente. Eu preciso saber isso para eu não achar que é uma coisa superficial, para eu não achar que é um cuidado superficial. A gente ainda acaba ouvindo, né, algumas coisas, por exemplo, em alguns pacientes, né, que você olha, né, assim, a parte externa, né, do corpo do indivíduo, ele não apresenta nada, mas ele tem um diagnóstico de câncer, você não sabe o que está correndo lá dentro. Então, muitas vezes, isso faz com que o nosso trabalho não fique com uma qualidade muito boa, porque você não precisa ver, mas você sabe o que está ocorrendo lá dentro por conta de tudo isso que nós estamos conversando, tá? Mas aí que tá a sacada. O corpo também se defende, né? O organismo também se defende, né? Então, quando a gente tiver ali a nossa aula sobre o Covid, eu vou voltar a falar a respeito da resposta do organismo. Então, no organismo, existem mecanismos de defesa natural que vai proteger, tá, dessas agressões impostas por diferentes agentes que entram em contato com as suas diferentes estruturas. Então, o corpo, ele também tenta se defender e ele tem vários tipos de defesa para vários tipos de célula, para vários locais que ele precisa defender, tá? Ao longo da vida, são produzidas células alteradas, mas nesse mecanismo de defesa possibilitam a interrupção desse processo, resultando na sua eliminação, tá? E aí, né, o câncer mesmo que não vai para frente. A integridade do sistema imunológico, a capacidade do reparo do DNA danificado, né, por agentes cancerígenos e a ação de enzimas responsáveis pela transformação e eliminação dessas substâncias cancerígenas introduzidas no corpo são exemplos de mecanismos de defesa. Então, não vamos olhar o câncer, assim, num primeiro momento, como algo que é inatingível para o nosso sistema, né? Não, o nosso sistema, ele tenta, ele tem meios, ele tem condições de intervir, mas às vezes isso não basta. E aí o câncer se desenvolve, mas o organismo tenta, tá? O sistema imunológico do indivíduo tá ali para provar isso, tá? Esses mecanismos são próprios do organismo, são na maioria das vezes geneticamente pré-determinados e variam de um indivíduo para o outro. Quem aqui nunca viu? Nossa, mas olha, o meu parente fuma, viu? Meu Deus, tá até aqui o exemplo. Olha, o meu parente bebe. Nossa, triste. Não fica doente, não tem câncer. Fuma, não tem câncer. Fica exposto ao sol, não tem câncer, né? Come tudo quanto é coisa que a gente, né, que a mídia divulga, que diz que é cancerígeno, que é isso, que é... Isso não tem nada. Por quê? Porque isso varia de indivíduo para indivíduo. Assim como uma pessoa extremamente saudável, extremamente ali, regrada ali nas suas, né, nas suas condições de vida, nos seus hábitos, pode vir a desenvolver um câncer. Né? Uma pessoa que a vida inteira não se expôs ao sol, passou protetor solar,
né, pode vir a desenvolver o câncer. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse conceito, tá? Aí esse fato explica a existência de vários tipos de câncer numa mesma família, né? Então, por isso que, às vezes, quando a gente vai ao médico, o médico faz a entrevista conosco e pergunta o nosso histórico familiar. E nós também, da enfermagem, queremos saber o histórico familiar do nosso paciente, tá? Boa explicação, vem daí.